Em uma tarde chuvosa de 1984, 4 estudantes permaneceram em uma sala vazia de uma escola em Tóquio para brincar com a versão do famoso tabuleiro Ouija japonês. Quando perguntaram quem estava movendo a moeda, as letras formaram o nome de uma antiga aluna que não estudava mais ali. Só que o verdadeiro problema começou quando elas pediram que a presença fosse embora. A moeda deslizou até a palavra não, e letra por letra avisou que apenas 3 delas sairiam daquela sala. Coloque seus fones de ouvido e antes de pegar sua bebida, já deixa o like e um coraçãozinho nos comentários, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Conhecido popularmente como o tabuleiro Ouija japonês, o Kokuri-san não costuma ser vendido como um objeto pronto. Os próprios participantes constroem o tabuleiro usando uma folha de papel. Na versão mais moderna, são escritos os caracteres do alfabeto japonês, números, as palavras sim e não e o desenho de um tori, o tradicional portal encontrado na entrada dos santuários shintoístas. A brincadeira começa quando uma moeda, normalmente de 10 ienes, é colocada sobre o papel. Os participantes apoiam um dedo nela e chamam por Kokuri-san. Quando a moeda começa a se mover, acredita-se que uma presença chegou para responder às perguntas. Ao final, os participantes devem pedir que ela retorne ao tori e agradecer antes de retirar os dedos. As regras mudam de região para região, mas as versões mais conhecidas costumam dizer que ninguém deve abandonar a sessão no meio, retirar o dedo antes da despedida ou guardar a folha usada. Foi exatamente essa simplicidade que permitiu que o Kokuri-san atravessasse gerações e entrasse em milhares de salas de aula japonesas. O relato se passa em Tóquio, no inverno de 1984. Aiko, Emi, Naoko e Hina estudavam na mesma turma. Elas tinham entre 14 e 15 anos e até aquela semana a maior preocupação entre elas era uma prova de matemática marcada para sexta-feira. O boato sobre Kokuri-san começou durante o intervalo da aula. Uma estudante de outra classe teria perguntado com quem se casaria. A moeda teria formado o sobrenome de um menino da escola. 2 dias depois, ele entregou uma carta para ela. Para Aiko, aquilo não provava nada. Provavelmente alguém já sabia que o garoto gostava dela. Emi concordou. Naoko, por outro lado, tinha certeza de que a moeda havia previsto o futuro. Hina apenas escutava. Ela era a mais reservada do grupo e tinha um motivo particular para se interessar pelo ritual. Meses antes, sua melhor amiga, Sayuri, havia deixado a escola depois de sofrer um acidente de bicicleta. A família de Sayuri se mudou pouco depois e as duas perderam o contato. E Hina não conseguiu se despedir da amiga. Naoko disse que Kokuri-san poderia descobrir aonde Sayuri estava. Não parecia perigoso, elas não precisavam invadir nenhum prédio abandonado, visitar um cemitério ou sair de casa durante a madrugada. Bastava permanecer alguns minutos na sala depois da aula. Naquela quinta-feira, uma chuva fina cobria as janelas do colégio. Quando o último professor saiu, as 4 esperaram o corredor esvaziar. Naoko fechou a porta e Emi apagou parte das luzes para evitar que alguém percebesse que ainda havia estudantes ali. A sala continuava normal. Carteiras alinhadas, o cheiro do giz, o reflexo esbranquiçado das lâmpadas fluorescentes sobre o chão encerado. Naoko retirou uma folha dobrada de dentro do caderno. No alto, ela havia escrito sim de um lado e não do outro. Entre as palavras estava um pequeno tori desenhado com uma caneta vermelha. Abaixo estavam os caracteres japoneses e os números de 0 a 9. Aiko observou que algumas letras estavam tortas, e Emi riu porque aquilo parecia mais uma brincadeira infantil do que um ritual para chamar espíritos. As 4 aproximaram as carteiras, formando uma única mesa. Naoko colocou uma moeda de 10 ienes sobre o tori. Depois apoiaram levemente os dedos indicadores sobre a moeda. Naoko fez a invocação. Kokuri-san, Kokuri-san, se você está aqui, por favor, mova essa moeda. Caso estivesse presente, a moeda moveria até o sim. Mas nada aconteceu. Os pingos de chuva respingavam nas janelas. E em algum lugar do corredor, a água escorria por uma calha danificada. Emi começou a rir.
Aiko disse que elas deveriam ir embora antes que o zelador aparecesse. Então a moeda se moveu. Foi um deslocamento curto, menos de 2 centímetros. Todas olharam imediatamente para Naoko, mas ela negou ter empurrado. A moeda moveu de novo, arrastando lentamente pelo papel até parar sobre o sim. O riso deu lugar ao medo. A primeira explicação era evidente. Uma delas estava fazendo aquilo. Aiko pediu que todas mantivessem os cotovelos afastados da mesa e tocassem a moeda com a menor pressão possível. Assim seria mais fácil perceber qualquer movimento proposital. Naoko perguntou se Kokuri-san realmente estava ali, e a moeda permaneceu sobre o sim. Emi perguntou qual era o número da sala, e a moeda foi até o 2, depois até o 3, sala 23. Naoko perguntou quantas pessoas estavam ali, e a moeda foi até o 4. Até aquele momento, nenhuma resposta exigia conhecimento sobrenatural. Todas sabiam onde estavam e quantas pessoas participavam da brincadeira. Hina permaneceu em silêncio. Naoko perguntou se Kokuri-san sabia onde Sayuri estava. A moeda parou no meio do papel. Depois começou a passar pelos caracteres. Uma sílaba, depois outra. As meninas acompanharam em voz baixa. Sayuri. A moeda escreveu o nome completo. No susto, Emi retirou o dedo da moeda, mas Aiko segurou seu pulso antes que ela tirasse a mão completamente. Naoko lembrou que elas não poderiam romper o contato enquanto a presença estivesse ali. Hina respirava pela boca. Seus olhos estavam fixados na folha. Ainda era possível explicar. Todas conheciam o nome de Sayuri. Qualquer uma poderia ter movido a moeda sem perceber. Hina finalmente fez uma pergunta. Queria saber se Sayuri estava bem, e a moeda deslizou até o não. Hina perguntou onde ela estava, e o primeiro caractere formava a palavra hospital. Depois vieram números que pareciam indicar o nome de uma ala ou de um quarto. Naoko anotou tudo no cantinho do papel. Aiko disse que aquilo já tinha ido longe demais. Mesmo que alguém estivesse empurrando a moeda de propósito, não havia graça nenhuma em assustar Hina com a ideia de que sua amiga estava ferida. Então ela pediu para encerrar o jogo. As 4 repetiram: Kokuri-san, Kokuri-san, por favor volte para casa. E esperaram que a moeda fosse para o sim e depois para o tori. Por alguns segundos, a moeda realmente pareceu obedecer às meninas. Mas antes de alcançar o desenho vermelho do tori, a moeda desviou para a esquerda e parou sobre o não. Naoko repetiu o pedido e mais uma vez a moeda retornou ao não. Aiko pressionou o dedo com mais força e tentou mover a moeda até o tori, mas não adiantou. A moeda parecia resistir. Não parecia que alguém empurrava na direção contrária. Era como se o dedo delas estivesse endurecido ao mesmo tempo. Hina perguntou por que a presença não queria partir. Então a moeda começou a formar uma frase. Não sou Kokuri. O barulho da chuva contra a janela parecia ter ficado mais forte. Emi acusou Naoko de forjar aquela situação. Naoko acusou Emi. Aiko mandou todas pararem de empurrar. E Hina não dizia nada, permanecia imóvel. De repente, a moeda voltou a se mover, formando a seguinte frase. Vocês chamaram outra coisa. Então um barulho alto veio do fundo da sala. As 4 viraram o rosto. A porta de um armário havia se aberto a alguns centímetros. Aiko tentou justificar, dizendo que a madeira era antiga e que talvez a mudança de temperatura poderia ter aberto o trinco, ou talvez o vento estivesse entrando por alguma janela mal fechada. Foi aí que elas ouviram outro som. 3 batidas curtas vindas de dentro do armário. Emi começou a chorar. Naoko perguntou se havia alguém escondido ali, e a moeda foi até o sim. As 4 olharam novamente para o armário. A porta permanecia entreaberta. Atrás dela havia apenas uma faixa escura, estreita demais para mostrar o interior. Aiko pediu que a pessoa que estivesse ali saísse, mas nada respondeu. Então Hina falou o nome de Sayuri. E do fundo do armário veio um ruído parecido com o atrito de unhas arrastando a madeira. Aiko decidiu que a brincadeira havia terminado, independentemente das regras. Ela contou até 3 e mandou todas retirarem os dedos ao mesmo tempo. Quando chegaram ao 3, Aiko, Emi e Naoko afastaram as mãos.
mas a Rina não. Seu dedo indicador continuava pressionado contra a moeda. Ela puxou o braço, mas o dedo parecia acompanhar cada movimento da moeda. Quando Aiko tentou ajudá-la, percebeu que não havia cola, fio ou qualquer coisa prendendo o dedo dela ali. Rina simplesmente não conseguia tirar a mão. A moeda começou a formar a seguinte frase pelo papel, enquanto o dedo dela tremia sobre a superfície. Falta uma pessoa. Aiko perguntou quem, e a moeda começou a escrever outro nome. Saiu, mas antes que completasse o nome, todas as luzes se apagaram. Durante alguns segundos, a única iluminação vinha das janelas. A sala parecia maior no escuro. As carteiras formavam sombras irregulares e a chuva apagava quase todos os sons do corredor. Amy correu até a porta. A maçaneta girou, mas a porta não abriu. Naoko tentou ajudá-la. As duas puxaram juntas, acreditando que a madeira havia inchado por causa da umidade. Atrás delas, Rina continuava sentada. A moeda se movia sob seu dedo mesmo sem as outras participantes. Aiko usou uma pequena lanterna presa ao chaveiro, e quando o feixe de luz iluminou o papel, elas viram a frase que estava sendo formada. Ela já está aqui. No fundo da sala, a porta do armário se abriu por completo. O interior parecia vazio. Havia caixas, materiais de limpeza e alguns livros antigos, mas nada que pudesse produzir as batidas. Então Aiko percebeu que o vidro de uma das janelas refletia 5 estudantes. As 4 estavam próximas à mesa, mas aquela quinta permanecia parada diante do armário. Aiko se virou para olhar. Não havia ninguém ali. Quando olhou novamente para o vidro, a quinta figura estava mais perto delas. Seu rosto não aparecia, apenas o uniforme escuro e os cabelos molhados cobrindo a cabeça inclinada. Aiko puxou Rina pela cintura. Naoko agarrou o braço dela, e as duas usaram toda a força até que o dedo dela finalmente se soltou da moeda. No mesmo instante, todas as carteiras da primeira fileira se arrastaram alguns centímetros e a porta da sala abriu. As 4 correram para o corredor sem pegar bolsas, cadernos ou casacos. Correram até a escada e só pararam quando encontraram um funcionário no andar de baixo. Quando ele retornou com elas até a sala, as luzes estavam acesas. A porta não apresentava defeito e o armário estava fechado. Sobre a mesa, o papel permanecia aberto e a moeda havia retornado sozinha ao Tori. Mas havia uma nova frase riscada na parte inferior do papel que dizia: Até amanhã, Rina. Na manhã seguinte, Rina não apareceu na escola. A mãe dela informou que a filha estava com febre e havia passado a noite toda repetindo que não poderia dormir, porque alguém estava esperando do lado de fora do quarto. Aiko tentou telefonar para o hospital indicado pela moeda, mas o número anotado não correspondia a um quarto. Era parte de um telefone antigo, já desativado. Dias depois, elas conseguiram localizar Sayuri. Ela estava viva e não havia sido hospitalizada. Sua família tinha se mudado para outra região de Tóquio, e o acidente de bicicleta não tinha sido grave. Bom, aquilo deveria ter encerrado o assunto, afinal a resposta do tabuleiro estava errada. A presença não conhecia o futuro, não sabia onde Sayuri estava e aparentemente havia usado apenas informações que existiam na mente das meninas. Rina retornou às aulas na semana seguinte, mas se recusou a conversar sobre aquela tarde. O papel foi destruído. A moeda foi usada em uma máquina de bebidas no dia seguinte à brincadeira, seguindo uma das regras do jogo. Mesmo assim, durante o restante daquele inverno, Aiko encontrava moedas de 10 ienes sobre a própria carteira. Elas sempre apareciam antes da primeira aula, e em todas as ocasiões, Rina ainda não havia chegado à escola. Existem registros médicos japoneses relacionando jogos como Kokuri-san a episódios coletivos de sintomas psicológicos. Um estudo publicado em 1976 descreveu casos entre estudantes envolvendo estados semelhantes à hipnose e dores sem causa física evidente, destacando a influência do jogo na saúde mental. Outro artigo publicado em 1986 analisou episódios de histeria coletiva desencadeados por jogos ocultistas. O estudo não confirmou a presença de espíritos, mas mostra que os efeitos da brincadeira podiam continuar
mesmo depois que a brincadeira terminava. Apesar de ser chamado de Ouija japonês, o Kokuri-san não nasceu diretamente do tabuleiro Ouija que conhecemos. Sua origem está ligada ao chamado Table Turn, ou mesa girante, uma prática espiritualista que se tornou popular no Ocidente durante o século XIX. Um grupo colocava as mãos sobre uma mesa e interpretava suas inclinações, batidas e movimentos como respostas produzidas por espíritos. Inclusive, eu já falei de um experimento onde um grupo conseguiu criar um fantasma e é bem interessante. Segundo a versão registrada pelo filósofo japonês Inoue Enryu, o Table Turn teria chegado ao Japão por volta de 1884, quando tripulantes de uma embarcação norte-americana mostraram a prática a moradores da região de Shimoda, na península de Izu. Como mesas ocidentais não eram comuns em casas japonesas, foi improvisado um aparelho com 3 hastes de bambu e a tampa de um recipiente usado para armazenar arroz. Os participantes tocavam a estrutura e interpretavam seus movimentos. A prática se espalhou rapidamente e já era descrita como uma grande febre em diferentes regiões do Japão por volta de 1886. O nome Kokuri-san também possui mais de uma explicação. A teoria mais conhecida diz que quando a mesa improvisada inclinava a tampa, produzia um movimento descrito em japonês como kokuri-kokuri. Com o tempo foram usados os caracteres em japonês de raposa, cachorro e tanuki, uma espécie de cão guaxinim. A combinação forma kokuri, mas ajudou a criar a imagem de que o ritual chamaria espíritos de animais, especialmente de uma raposa. Na tradição japonesa, raposas podem ser associadas tanto a mensageiras divinas quanto a seres capazes de enganar, confundir ou possuir seres humanos. Por isso, Kokuri-san não era visto necessariamente como o espírito de uma pessoa falecida. Ele podia ser uma raposa, um espírito animal ou simplesmente alguma coisa que respondia quando era chamada. E essa incerteza é uma das partes mais perturbadoras da lenda. Os participantes chamam por Kokuri-san, mas não existe nenhuma maneira de verificar quem ou o que estaria respondendo. Inoue Enryu investigou o fenômeno ainda durante o período Meiji. Em 1887, publicou o livro Yokai Gentan, dedicado à análise do Kokuri-san. Depois de testar diferentes aparelhos e combinações de participantes, ele concluiu que o movimento dependia principalmente de 2 fatores. O primeiro era a expectativa. As pessoas já imaginavam que o objeto deveria se mover. O segundo era aquilo que ele chamou de movimento muscular não percebido. Em outras palavras, os participantes empurravam o objeto sem perceber que estavam fazendo isso. Atualmente, esse mecanismo é normalmente relacionado ao efeito ideomotor. Uma ideia, expectativa ou resposta imaginada pode produzir movimentos musculares pequenos e inconscientes. Se alguém do grupo sabe a resposta, suspeita de alguma coisa ou espera que determinada palavra apareça, os movimentos de várias pessoas podem se combinar e conduzir a moeda naquela direção. A ciência oferece uma explicação válida para o movimento da moeda, mas ainda existe uma pergunta que mantém a lenda viva até hoje. Por que pessoas que juram não estar empurrando a moeda produzem juntas respostas coerentes, nomes completos e até frases? Para os pesquisadores, a resposta pode estar na combinação entre memória, expectativa e movimentos inconscientes. Mas para quem participou de uma sessão de Kokuri e sentiu a moeda puxar o próprio dedo e teve experiências inexplicáveis, essa explicação não é suficiente. Será que existe algo sobrenatural assumindo o controle? O que você acha? Comenta aí pra mim. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, o hype e compartilhe. E antes de ir embora, clique no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que o próximo caso vai te surpreender. E se quiser e puder apoiar o canal, faça parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos e ter seu nome exibido aqui na tela. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.